Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão Logística. O objetivo do nosso canal é trazer estratégias para torná-lo cada vez mais um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio. Eu sou o Walter Holanda e no programa de hoje, 3 maneiras para você realizar críticas assertivas ao seu time. Isso mesmo, gerar críticas assertivas ao seu time. Poxa, Walter, mas o que é gerar críticas assertivas? Normalmente, críticas para mim eu enxergo como algo negativo. É isso mesmo? Existem críticas assertivas? Claro que existe. E aqui vai ser a oportunidade de a gente poder explorar cada um. Por quê? A crítica, quando ela é muito bem disseminada, ela é muito bem fundamentada e seguindo as 3 maneiras que a gente vai passar nesse vídeo, você vai gerar mais engajamento do seu time e principalmente a sinergia. Por qual razão? Ele vai entender que você está em prol do seu desenvolvimento e não algo que você está criticando para derrubar aquilo que ele pensa ou criticando de uma maneira destrutiva aquilo que ele vem construindo dentro do seu negócio. E a crítica, quando ela é muito bem fundamentada, ela vai gerando soft skill, ela vai permitindo com que você, colaborador, se desenvolva cada vez mais. Ah, Walter, mais um exemplo de soft skill. Poxa, gestão de conflito. Não vai ser na parte de literatura que você vai entender e aprender como fazer isso. Poxa, gestão de conflito você vai aprender na prática. Normalmente, quando você está iniciando uma carreira, numa gestão de conflito com algum colega seu, algum líder ou qualquer outra pessoa, poxa, dependendo aí você fica uma semana pensando e aí você fica ali se martirizando daquilo que você deveria ter dito, daquilo que você ouviu. Então, veja como o soft skill ele é importante para você moldar e é através dessas críticas assertivas que você vai entender quais são as oportunidades para você ser cada vez mais um profissional de referência no seu negócio. Então, esse é um dos exemplos aqui que a gente pode trazer que normalmente eu diria aí que quando você estiver no papel de líder, isso eu acho que vai tomar mais de 50% do seu tempo, porque todo momento ali você vai estar em relação à gestão de conflitos. Esse programa ele vai ser direcionado justamente para as pessoas que querem crescer profissionalmente. Aquelas pessoas que você sabe que ela está empenhada em se desenvolver. E não para aqueles colaboradores que, infelizmente, busca de alguma alternativa, e às vezes a gente sabe, de criar situações adversas para tentar assim facilitar uma possível saída da empresa. Então, esse programa é destinado para você, líder, futuro líder, que quer e precisa desenvolver o seu time de forma assertiva, tá? Então, através dessas críticas assertivas, positivas, para assim a gente se ajustar. E aí eu começo aqui fazendo uma pergunta, poxa, para qualquer um de nós, quem foi um líder que você fala, poxa, esse cara é referência? Tenho certeza aqui que não precisa de nem mais 3, 4 segundos para nós lembrarmos imediatamente de um desses líderes que, poxa, foi exemplo para nós. E também eu falo aqui, poxa, agora pense num líder que foi um cara que te derrubou, foi um cara que não te apoiou, que não te ajustou, e você, naturalmente, você já vai ter um nome aí na cabeça. E quando você pega esse contraponto, você já começa a entender o quê? O porquê esse era tão assertivo e te apoiava, e esse, de alguma maneira, ele não te ajudava. Existem várias maneiras de responder. Então pode ser aqui, poxa, o cara que era bom, ele era um cara assim que ele me ajudava, que ele entendia as minhas dores, que ele me ajudava quando eu tinha uma necessidade especial, me dava uma folga, fazia aquilo. E você quando pensa naquele gestor que era difícil de lidar, dor de cabeça, você vai imaginar que aquele cara era muito chato, aquele cara criticava, aquele cara não sei o quê. Então, os dois pontos aqui, dependendo do seu ponto de vista, ele pode estar certo ou pode estar errado. Então, eu vou pedir para você guardar essa resposta e, no final, certificar se realmente esse gestor que você considera como cara, ele realmente era o cara, e se esse gestor que você considera como o cara que não ajudava nada, ele realmente era um cara que não ajudava nada. Então, essas 3 maneiras e o explorar
dessa conversa que nós vamos ter aqui vai ajudar você a refletir sobre essa pergunta. E o nosso objetivo aqui no canal é justamente fazer com que você tome as melhores decisões, vá para os melhores caminhos, para assim você se tornar cada vez mais um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio. E Walter, você pode deixar mais claro quais são as oportunidades de eu fazer uma crítica assertiva? Quando eu faço feedback com o meu time, seja ele mensal, trimestral, semestral ou até anual, isso já não é o suficiente? Ele já não tem que entender ali quais são as oportunidades? Ele já não tem que buscar a se ajustar? Ele já não tem que ir buscar de outras maneiras além de mim como gestor? Poxa, eu diria para você que não. Quando você se tornar um líder, ou você que já está na posição de líder, a atividade primária sua é você desenvolver o seu time. Isso você vai ver várias literaturas, você vai pegar vários líderes com vários modelos. Só que os que são mais assertivos são aqueles que conseguem desenvolver o seu time. Por qual razão? Quando você vai por esse viés, você já está disseminando ali desde o início, plantando, regando, quais os caminhos, as missões, os valores, a visão que esse colaborador tem que ter para com que ele tenha um crescimento profissional com entregas que realmente vai fazer diferença para a carreira dele e para a carreira dos colegas de trabalho e para o desenvolvimento da empresa. Então veja que quando você vai por esse viés, com feedbacks mais constantes, com essas críticas mais assertivas, o que é que você vai colher? Você vai colher excelentes colaboradores, excelentes profissionais, que assim vão se destacar e que vai fazer que a construção dos resultados gere números muito positivos, que assim vai desenvolver ainda mais a sua habilidade para você melhorar o resultado da empresa e você ser uma referência, porque é o que a gente diz aqui sempre, tornar-se uma referência para ser um líder valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do negócio. E desta maneira a gente consegue ratificar que, direcionando os colaboradores que têm as suas melhores habilidades para as suas melhores atividades, assim você vai conseguir gerar mais resultado. Você criar um ambiente com sinergia, você vai ter um melhor envolvimento da sua equipe. Até às vezes aquele colaborador que, poxa, precisa um pouco mais de atenção, às vezes até uma puxada de orelha, ele vai ver que um clima é tão intenso, que é um clima tão satisfatório de você ter uma meta e você ir atrás para buscar isso, que ele vai começar a correr atrás também. Ele vai entender que essa é a necessidade dele como um time. Ele é um integrante desse time. E alcançar os objetivos da empresa, os resultados da empresa, para se tornar um diferencial competitivo, vai fazer o quê? Vai aumentar ainda mais a valorização do time como um todo. A prospecção de resultados para ele no futuro vai ser cada vez melhor. Veja como uma simples assertividade naquilo que você vai trabalhando diariamente com o seu colaborador, com o seu time, vai moldando mais benefício para dentro do seu negócio e principalmente para você como gestor ou um futuro gestor. E junto com um amigo meu, e eu posso dizer um amigaço mesmo, tive a oportunidade de trabalhar com ele há vários anos atrás, estava bem iniciando ali a fase de liderança, ele também, então, poxa, a gente vivia trocando figurinhas e sempre fui um pouco ficcionado nesse tipo de coisa de, poxa, como eu consigo melhorar ainda mais os resultados, como eu consigo mostrar mais destaque para ser valorizado financeiramente e profissionalmente aí, para eu conseguir atingir meus objetivos. E eu lembro que uma dessas conversas a gente estava falando justamente sobre isso. Cara, como a gente consegue, de alguma maneira, criar algum tipo de assertividade nas correções do que a gente precisa dos nossos colaboradores, sem ser duro demais, mas ser justo. Porque é aquilo, a gente também não pode achar que eu ser um pouco mais duro e justo é algo ruim. O que eu não posso ser é duro, vou lá, cobro, aperto, e aí vou lá, alivio o meu ego e acho que o colaborador agora está com a bola ali na mão e ele tem que seguir o jogo. E aqui eu estou tranquilo, já entendo que eu já passei por ele essa responsabilidade e ali não vai ter mais nada diferente disso.
Então a gente entendeu, a gente chegou num comum acordo que se você quer mel, não adianta você afugentar as abelhas, porque senão você não vai ter a colmeia. Então é algo assim, um pouco filósofo, mas faz muito sentido. Porque se você quer continuar colhendo mel do seu time, poxa, você vai afugentar as abelhas? Você vai afugentar o seu time perto de você? Então veja como, se você seguir com uma crítica destrutiva, você não mostrar quais são os caminhos, o que seus colaboradores vão fazer? Eles vão evitar de estar perto de você. Ele vai evitar de seguir o que você prega. Por qual razão? Ele não vai enxergar uma referência. Então, eu tive essa oportunidade junto com esse meu colega, a gente sempre discutiu isso, a gente conseguiu colocar em prática, e desde então a gente teve muita oportunidade. Então, a gente saiu lá de ajudante geral até estar numa posição hoje muito mais estratégica, reconhecido financeiramente e profissionalmente. Então, é através dessas etapas, desses passo a passo, que a gente vai gerando valor para a nossa imagem. A gente vai gerando valor para nós como líder e principalmente para nossos colaboradores, porque não adianta só você crescer e o seu time não cresce junto. Então, o papel nosso como líder, igual nós estávamos falando aqui agora há pouco, é fazer com que o seu time cresça junto contigo, porque você vai se tornar um líder de referência no seu negócio. E ao longo desses anos, cara, o que eu ouvi de objeção, poxa, mas se eu seguir com uma crítica, o colaborador ele não vai entender, eu vou ter que gastar mais tempo explicando o que era, então eu prefiro segue o baile, depois a gente vai se ajustando, se o negócio for um pouco mais sério, for mais difícil, eu vou ajustando a rota ali, e vamos seguir a vida aí, no momento do feedback eu vou anotando e vou lá e falo para ele. Poxa, esse não é o caminho. Por qual razão? Essas objeções acabam atrapalhando demais o desenvolvimento. E alguns ainda acreditam que se eu fizer uma crítica para o colaborador, eu vou cortar ali a parte de inovação dele, ele não vai conseguir mais se desenrolar no que ele precisa e ele vai cair de rendimento. Infelizmente, isso é algo que muitos dos profissionais ainda têm dentro da cabeça. O meu time não vai enxergar que eu sou uma pessoa legal como líder. Cara, existe isso a rodo. Então eu tenho certeza que algum de vocês que está assistindo esse vídeo pode já ter visto o seu gestor ou algum dos seus gestores que se preocupava mais nisso do que qualquer outra coisa. Poxa, eu lembro de amigos meus aí que o cara fazia de tudo para o time poder comprar ele como líder. Porque ele não queria se indispor, então chegava a ponto dele pagar festas, ele pagar uma série de coisas para esses colaboradores, para com que o time o reconhecesse como líder. E isso não é um jogo de troca, eu pago isso e você me dá aquilo. Não, ele tem que entender que você, como gestor, está preocupado com o seu desenvolvimento, porque você vai moldá-lo para ser um profissional muito melhor e colher frutos. Então é isso que ele tem que entender. E além disso, alguns gestores acreditam que isso não vai gerar sinergia, existem outras maneiras de gerar sinergia. Isso só vai desmotivar o time, porque se eu vou lá e critico, o cara naturalmente ele vai falar o quê? Poxa, tudo que eu faço aqui está errado? Então, meu amigo, depende muito da maneira que nós vamos lidar nessa construção de conversar isso com o seu colaborador. Então, essa é a etapa que é essencial para com que a gente não deixe que essas objeções ele nos prenda para a gente não executar aquilo que nós precisamos como gestor, que a atividade primária é cuidar dos seus colaboradores e cuidar do seu desenvolvimento. Essa é uma atividade que eu não vou cansar de falar e vou colocar em todas as lives aqui que possível, com todos os vídeos possíveis. Não deixe de lembrar que a atividade primária sua como gestor é você desenvolver o seu time. Esse é algo fora de cogitação. E você que vem me acompanhando no meu canal sabe muito bem o que eu estou falando. Eu estou separando o joio do trigo. Não estou falando que aquele colaborador que não quer nada com nada, a gente tem que continuar carregando. Da mesma maneira que aquele colaborador que quer, a gente tem que carregar em banho-maria. Não, a gente tem que ser justo. Porque a partir do momento que formos justos com ele vai entender que você está preocupado com o desenvolvimento e ele tem um compromisso de fazer as melhores entregas. Porque quem aqui não quer ser reconhecido financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio? Então veja
como essa sinergia ele vai acontecendo de maneira justa e não de outros caminhos, como alguns gestores, infelizmente, ainda pensam que deve ser feito. E aqui vai um jeito errado de você pensar que o colaborador ele já vai entender de imediato que você vai ser justo com ele a partir de agora, você vai chegar, você vai fazer de uma forma assertiva, você vai mostrar todas as oportunidades e que ele vai entender. Não, não vai ser bem assim também, tá? O negócio não é tão simples, tão fácil. A gente tem que entender primeiro nós como seres humanos. Para nós, somos o centro do universo. Ah, poxa, mas está falando de egocentrismo, eu não sou egocentrista. Cara, nós temos argumento para tudo que nós fizemos ou que nós vamos fazer. Se está certo ou está errado, aí é uma maneira de interpretação. Então, é isso que a gente precisa entender muito bem claro aqui, está muito bem claro para nós, que tudo que nós temos feito, seja certo ou errado, a gente tem uma justificativa para isso. Então, a maneira errada de qualquer gestor é de simplesmente chegar e criticar de forma dura, sem entender o porquê foi realizado aquilo, sem saber quais eram as condições para essa tomada de decisão deste colaborador. Então isso é importantíssimo, porque a partir do momento que você mexer com aquilo que ele tem de digno para ele, que é a certeza que ele fez algo que não iria gerar algo negativo para alguma coisa, mesmo que tenha sido involuntariamente, e você não deu a oportunidade de ouvi-lo e entender o que aconteceu, cara, você possivelmente não vai ter o respeito desta pessoa. E aí aquilo, você quer ser um líder que você quer ter um respeito genuíno ou você quer ter um respeito hierárquico? Então são duas maneiras de você pensar. E aí tem gestores que entregam resultados excelentes tendo respeito genuíno. Da mesma maneira que tem vários gestores que têm o respeito hierárquico e entregam resultados excelentes. Só que normalmente esse tipo de gestor, o segundo que eu comentei, ele tem uma vida útil dentro da empresa. Por quê? Ele não consegue manter uma equipe, um resultado de médio a longo prazo. Ele vai ser tão intimidador que ele vai conseguir algo de curto prazo. Inclusive, tem vários profissionais que são escolhidos a dedo para fazer algum tipo de reestruturação e depois sai, porque precisa de uma virada urgente, enfim. E esse aqui não é o objetivo. A gente está falando de gestores que a gente quer moldar para médio e longo prazo, para ter uma constância em sua carreira, para conseguir construir um legado e as pessoas olharem e falar, poxa, esse cara foi um cara importante na minha vida, esse foi um cara que eu consegui aprender. Então, é aquilo que a gente fala, eu acho que a partir do momento que nós viemos para a Terra, nós temos um propósito, e um dos primeiros propósitos é fazer tudo muito bem feito com as ferramentas que nós temos em mãos. Então, esse é um papel do líder que você não pode cometer esse crime de simplesmente chegar, julgar esse colaborador e sem querer entender o que estava acontecendo. Então, se você fizer por esse caminho, eu já te digo que você está extremamente fadado ao fracasso. Vai ser de curto tempo de espaço para você ter resultado. Depois disso, você não vai ter nada diferente do que procurar um novo emprego. Assim posso dizer. E assim agora vamos explanar cada etapa, cada maneira. E Walter, quais são os efeitos colaterais positivos quando eu faço uma crítica assertiva? Então aqui a gente pode explorar que, primeiramente, antes de chegar criticando, saber exatamente o que houve. A gente precisa ter um controle emocional para saber assim lidar com o colaborador, entender o porquê ele tomou essa decisão. Então isso é muito importante, entender que algum momento ele tomou uma decisão que para ele fazia sentido. E aí é onde você, como gestor, tem que avaliar, numa visão 360 graus, uma visão holística, se existe alguma falha ali no seu processo. Poxa,
houve uma falta de clareza do processo. O processo ele está muito bem disseminado, ele está muito bem treinado. Ah, poxa, uma meta que precisava ser batida, não foi batida. Eu simplesmente vou chegar e vou, porra, você deveria ter feito isso, aquilo. Peraí, o que é que aconteceu? Então, antes de fazer qualquer crítica, cara, faça de uma maneira que você vai entender se houve alguma coisa que feriu ou que furou daquilo. Ah, mas foi algo que foi falta de atenção. Poxa, você deve falar para o colaborador o impacto que isso causou no resultado, o impacto que isso causa na visão do cliente como empresa, do negócio como um todo. Então veja que quando você chega mostrando de forma clara para ele o impacto que isso causou, naturalmente ele vai buscar corrigir, porque ele entende que você é uma pessoa parceira, que você está junto com ele e ele não quer te decepcionar. Então, pessoas justas, elas sabem o quanto isso é importante para ela. Então, veja como isso vai aumentando a sinergia. Então, antes de você fazer qualquer crítica dura de imediato, siga essa etapa. Siga essa etapa que você vai perceber o quanto isso vai ser efetivo e oportuno de médio e longo prazo. A segunda etapa é entender quais condições o colaborador estava. E aí eu vou deixar isso aqui de uma forma muito mais clara. Eu lembro em uma das empresas que eu estava trabalhando, a gente vinha querendo disseminar a cultura de segurança do trabalho. E aí, poxa, todo momento você vinha desvio. O colaborador não estava usando um óculos de proteção. E aí, esse era um dos desvios que, cara, todo momento, quando você ia na operação, você via, independente do horário, independente do que ele vinha processando, e você ia lá, falava pro time, cara, isso é importante para isso. Meu, a gente precisa fazer isso. Até que a gente levou o ponto assim, eu falei, cara, por que será que existe tanta recorrência de não utilização? Não pode ser natural. E a gente ia com um tom um pouco mais agressivo. Poxa, você não está fazendo, você não está. E a gente não abria espaço para o colaborador poder dizer o que estava acontecendo. Então, quando a gente entendeu, falou, poxa, vamos exatamente entender para o colaborador o porquê ele não usa. Ele simplesmente mostrou para nós que aquele óculos de plástico, eu nem lembro exatamente o nome técnico para aquele tipo de plástico, ele não tinha um bom grau. Então, normalmente, ele tinha dificuldade de ficar enxergando. E isso a gente foi entender que não era só um, não era só dois, era o lote inteiro que estava com essa dificuldade. E às vezes o colaborador, ele acaba tendo tanto medo da forma que você se porta com ele, que ele prefere usar quando você está perto e tirar quando você está longe. Então veja como algo tão simples poderia ter sido resolvido numa conversa. E a gente gastou tempo, porque não dava essa oportunidade para o colaborador poder se expressar. A gente gerava mais um medo nele do que propriamente uma participação dele. Então lembra daquilo que nós estamos falando? Como estava fadada essa atividade? Ela estava fadada a funcionar ali de curto prazo, mesmo com o cara tendo uma dificuldade, até o ponto que o cara não vai usar mais e você não consegue colocar algo ali construtivo de médio e longo prazo. Então, atitudes simples como essa faz toda a diferença. Diferente se tivesse de primeiro momento perguntado para o cara quais eram as dificuldades, se precisava se ajustar, se tinha algo que estava incomodando. Então, veja como esse exemplo é fundamental. Isso, infelizmente, eu, como um profissional, passei por isso, mas aprendi de imediato para o resto da minha vida que você precisa entender as condições que levou ou que leva a pessoa a fazer isso, certo ou errado. E volto a dizer aqui, não estamos falando daqueles colaboradores que não querem contribuir. Estamos falando de colaboradores que querem ser participativos no negócio, que querem fazer acontecer. Então, essa é mais uma sacada aqui que eu ponho um adendo dentro desse programa, que não é nem relacionado a isso,
mas do que esteja sempre disposto a ouvir o seu time e principalmente a aprender com os seus erros. Sempre aprenda com seus erros, porque se você fizer isso, você vai ser um profissional cada vez mais com soft skill muito mais diferenciado do que os outros que tem pelo mercado, que trabalha contigo, ou que você já viu que se aposentou, entre outras coisas. Então esse tópico 2 aqui, ele me ajudou muito a enxergar isso em uma das fases da minha carreira. E o tópico 3, que é a terceira maneira, se precisa fazer uma crítica dura, de preferência não faça de imediato ao identificar um erro. Por qual razão? Normalmente, isso eu acho que a gente pode levar tanto para o lado pessoal como o lado profissional. Toda vez que a gente chega e vê algo de errado e sabe que vai impactar uma resposta futura, se você quer tirar uma satisfação de imediato, você pode estar com sangue quente, e se você não souber ter um controle emocional muito bem desenvolvido, você vai fazer o quê? Você vai descontar na pessoa, seja o profissional ou seja o pessoal. Então, você precisa primeiro moldar muito bem esses pontos anteriores que nós falamos, para assim você conseguir ter o controle emocional assertivo para você falar de imediato. Mas como a gente está falando aqui de líderes que está se desenvolvendo, ou líderes que, ou pessoas que pretendem ser líderes, eu sugiro o quê? Poxa, se você viu que é algo que não vai atrapalhar de imediato, é sim uma resposta que você pode esperar um pouquinho mais. Espera, respira, bebe uma água, toma um café e depois vai lá conversar com o colaborador. Mas seguindo essas etapas que nós falamos anteriormente, para você não cair no doce veneno de chegar de uma maneira tão dura que ele não vai nem entender o recado que você está querendo dar. E aí, isso vai jogar por água abaixo tudo que nós falamos até agora nesse programa, que são as 3 maneiras de criticar de maneira assertiva o seu time, os seus pares ou quem seja. Então, se nós seguirmos essas etapas muito bem fundamentadas, entender as oportunidades da maneira que nós falamos, entender o que é esse assunto da maneira que nós falamos lá no início, a gente vai construir um time cada vez com sinergia. Cara, sinergia é um negócio para você alcançar qualquer resultado. Qualquer resultado na sua vida. E aí, quando você está como líder, a gente tem que colocar isso muito bem na cabeça, que a construção do resultado é através do time. Você é um facilitador ali, e é o time que vai executando. O crédito é seu e dos seus colaboradores, como o descrédito é seu e dos seus colaboradores. E eu digo que é até mais de sua responsabilidade, porque se você não der ouvido, se você não fizer os ajustes necessários, você não vai colher frutos. Agora, se você souber disseminar e der tempo ao tempo, você vai colher frutos que você vai ver o quanto isso vai alavancar sua carreira, sua valorização financeira e o seu desenvolvimento profissional, pessoal, entre outras coisas. Então, aqui essa oportunidade que eu trouxe aqui para vocês é poderosíssima. Utilizem. Isso aqui não tem preço, isso não está em literatura, isso é aprendizado na prática. Então, se você colocar essas etapas no seu dia a dia, mesmo que você não seja líder ainda, mas você quer se tornar um líder, cara, você vai ver o quanto que você vai crescer financeiramente e profissionalmente de médio a longo prazo, certo? Então, quero agradecer e quero deixar aqui para vocês uma mensagem. Se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês querem fazer sugestões, cara, põe aqui dentro, aqui nos comentários, divulguem para aquelas pessoas que você enxerga que quer crescer profissional, quer crescer financeiramente, compartilha, porque só assim a gente vai fazer o nosso canal cada vez mais assertivo para com que as pessoas cresçam como um todo. E volto a dizer, logística para mim é um orgulho. Quando fala de tema de liderança, é algo também que me deixa muito feliz. Então vamos moldar essas futuras lideranças da logística, para a gente ser cada vez mais profissionais muito bem reconhecidos financeiramente e profissionalmente
e tendo respeito dos seus colaboradores e construindo um legado, certo? E até o próximo vídeo. Obrigado!